Fala galera, bem-vindos a este canal, espero que vocês estejam bem demais e hoje Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês, que é uma mini aula de soteriologia. Olha que nome chique, mas é a teologia da salvação. Isso é muito importante. Você sabia que a salvação ela vai se dar em 3 tempos? Ou seja, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, sem mais delongas, pega aí a sua Bíblia e vamos embora comer esse rolo juntos. Bom, gente, hoje eu vou ler aqui na minha colinha, mas eu te aconselho a sempre ter a sua Bíblia de papel, manusear, saber bem como trabalhar nela, mas para agilizar, eu coloquei aqui a nossa colinha, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre essa salvação, né? Essa primeira salvação, que é a salvação inicial. E o primeiro texto vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha só que o texto aqui não está falando de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu aos que foram santificados em Cristo Jesus. Isso está no tempo passado. Quer dizer que, de fato, existe algo que acontece conosco instantaneamente no momento em que nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quem vai falar isso pra gente é Paulo também, lá em Tito 3, versículo 5. Vai dizer assim: não por obras de justiça. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa palavra regenerador fala de algo que está sendo gerado de novo. É uma segunda geração. Aí vai lembrar a gente daquela passagem de Jesus conversando ali com Nicodemos, quando ele fala da necessidade do novo nascimento. Aí ele pergunta ali para Jesus: como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus vai falar para ele: não é para voltar para o ventre da sua mãe. O que é carne, o que é espírito. Importa que todos venham a nascer de novo do Espírito. E por que era tão importante nascer de novo no Espírito? Porque, gente, o nosso primeiro nascimento, ele vem com um problema de fábrica, digamos assim. A gente sabe, né, que Adão, que ele foi chamado para ser um cabeça de raça, e depois dele todas as descendências viriam, mas ele pecou. E quando ele peca ali na queda, ele passa a reproduzir em todos que vieram após ele essa semente pecaminosa, essa semente que foi corrupta pelo pecado. E todos nós nascemos com essa semente de pecado em nós. Porque o pecado, ele não é só os nossos atos de transgressão da lei, mas também é um estado da nossa natureza pecaminosa. E quando Jesus vem agora, ele fala assim: olha, agora vocês precisam de um novo nascimento. De um nascimento agora que vai possibilitar colocar em vocês uma semente santa, que é a semente de Cristo. É por isso que agora nós temos a mente de Cristo. É por isso que nós agora, quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor, nós passamos a ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Vai estar lá pra gente em 2 Coríntios 5:17. Agora, o Espírito Santo de Deus passa a ter comunhão conosco no nosso espírito. E é muito importante a gente entender que agora nós temos uma semente santa em nós. Jesus, quando ele é questionado ali pelos escribas, se eu não me engano está em Mateus, mas ele é questionado a questão do adultério, né? Ele fala assim: olha, a lei disse para vocês que vocês não poderiam adulterar com a mulher do seu irmão. Eu, porém, vos digo que se você simplesmente olhar para essa mulher e desejar ela no seu coração, você já cometeu adultério. Diz que agora ele está colocando um super upgrade. E por que agora está falando de algo tão profundo? Porque agora, olha só, agora, como a minha semente vai estar no coração de vocês, existe a possibilidade de vocês pararem até de desejar a mulher do seu irmão. Vocês agora não vão estar mais escravo dos desejos da carne de vocês.
Olha que poderoso isso. Agora ele não só toca nos atos, nos frutos podres, mas na raiz. Porque se eu santifico a raiz, a árvore toda é santa. E essa é a salvação inicial que se dá no nosso espírito. O nosso espírito, ele nasce de novo. Nós temos agora uma nova criatura. Isso nos possibilita passar por segundo estágio da salvação, que é o que nós chamamos de salvação progressiva ou de santificação, né? O nosso processo de santificação. Nesse texto que a gente leu de 1 Coríntios 1, vai dizer assim, aos santificados em Cristo, mas que também foram santificados e agora foram chamados para serem santos. Olha só que poderoso isso. A santificação inicial, ela possibilita a gente a entrar nesse processo de santificação, que é uma restauração, o qual a gente vai passar, gente, desde o dia que a gente aceitou Cristo como nosso Senhor, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. A gente vai estar caminhando nesse processo aqui. Hebreus 12:14 vai dizer assim pra gente: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Ou seja, tem uma ação nossa aqui. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa santidade, gente, a nossa salvação, ela deve ser desenvolvida e aperfeiçoada. Olha o que diz pra gente em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Gente, é muito importante a gente entender que agora nós temos a responsabilidade de trabalhar e de desenvolver essa graça, esse presente que nós recebemos, que é a salvação, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus, ele não só morreu ali para perdoar os nossos pecados. E sim, ele fez isso, e glória a Deus por isso, mas quando ele morre ali, perdoa nossos pecados, ele nos dá a possibilidade de viver uma vida diferente, uma novidade de vida. E é muito importante que a gente entenda que existem atos e ações que não condizem mais com a nossa nova natureza. Vai ter um versículo que vai dizer lá em João, assim, algo do tipo: aqueles que são filhos de Deus, eles não vivem pecando. Eles não vivem mais como quem está no pecado o tempo todo, como é refém, é escravo dos desejos da própria carne. Porque agora Cristo tocou na nossa raiz. Nós temos agora uma semente santa em nós. E aonde que vai se dar essa santificação? Eu que eu queria gastar um tempinho aqui com a gente hoje. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: e o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a santificação, a salvação inicial, como eu expliquei, ela toca o nosso espírito. Agora, essa salvação progressiva, que é a renovação da nossa mente, ela vai tocar na nossa alma. É muito importante a gente entender que a nossa alma agora ela vai passar por um processo de renovação, de restauração. Lá em Tiago vai dizer assim pra gente: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar. Em outras versões vão dizer para restaurar a vossa alma. A nossa alma, gente, que é a nossa sede de decisões, que é a nossa sede de emoções, ela está passando por um processo de restauração. É lá que é onde os meus antigos desejos vão sendo vencidos. Porque, é claro, pensa só, por exemplo, eu tenho 32 anos de idade. Vamos supor que eu me converti, sei lá, há 2 anos atrás. Não é o caso, mas vamos supor. Gente, foram 30 anos onde a minha alma aprendeu a seguir todos os desejos da minha carne, todos os desejos do meu coração. E só tem 2 anos desse novo nascimento, dessa nova natureza dentro de mim. Ela ainda é como um bebê, ou talvez um adolescente, não sei como está a sua maturidade. Mas pensa só, foram 30 anos ouvindo e obedecendo aos desejos da carne. E agora só 2 anos como nova natureza. É claro que ainda tem muito vestígio do passado, muitos vícios, muitos hábitos antigos que devem ser mudados e restaurados. E é normal que no início a nossa alma continue ainda sendo muito influenciada pelo antigo eu, né? Pela minha velha criatura, pelos meus velhos hábitos. Porque a Bíblia vai dizer pra gente lá em Gálatas que nós temos dentro de nós uma guerra acontecendo nesse exato momento, onde a minha
A minha carne e o meu espírito brigam pelo controle da minha alma, que é a minha sede de decisões. É por isso que talvez você aceitou Jesus há pouco tempo e você começa naturalmente a se questionar coisas que você fazia anteriormente. Poxa, será que isso que eu estou fazendo agora é certo? Será que continuar indo nessa balada aqui é certo? Será que ouvir essas músicas é certo? Nossa, agora eu me sinto um pouco mais incomodada de ouvir essas coisas. Porque esse processo vai acontecendo de dentro para fora. Tem uma pessoa, não vou lembrar o nome de quem, foi um grande pregador, e teve uma menina que questionou a ele assim, olha, será que quando eu aceitar Jesus eu vou ter que parar de dançar? Porque eu gosto tanto de dançar, de ir pro forró. E aí ele falou para ela, não, você não vai precisar de parar de dançar, pode continuar dançando. E a menina ficou muito feliz, ela pegou e aceitou Jesus, e depois ela volta para esse pregador e fala assim para ele, agora eu entendi por que você falou que eu poderia continuar dançando. Agora eu não tenho mais desejo nenhum de dançar. Quer dizer que naturalmente a nova natureza dela foi crescendo e exercendo influência. E aquelas condutas que não condiziam mais, eu não sei qual era esse tipo de dança que ela dançava, agora não condizem mais com essa nova natureza. E naturalmente aquilo vai sendo desenvolvido. Mas esse é um processo de santificação que vai se dar até que nós tenhamos a santificação final, que é o terceiro estágio, que é a mudança, é uma mudança de condição que aponta para o futuro, que vai ser a restauração completa, quando nós vamos receber um corpo totalmente glorificado, longe de qualquer influência carnal. É quando Jesus voltar e nós ressuscitarmos dos mortos e vamos receber um corpo que agora é incorruptível, que agora é totalmente santo. Até lá, gente, até esse grande dia, onde a salvação será completa, nós vamos ter que passar por esse processo de santificação. É por isso que a gente vai sendo transformado de acordo com a imagem daquilo que nós contemplamos, sabe? Se eu estou contemplando a Deus, estou contemplando a palavra, lendo ela todos os dias, ela vai me transformando naturalmente. É uma transformação que com o tempo você vê assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. No outro vídeo que eu gravei, eu falei assim, que a pessoa, quando eu falei questão da sexualidade, que foi uma questão na minha vida, ela ficou assim, nossa, essa é aquela que um dia foi gay, que um dia viveu isso? Porque hoje, graças a Deus, a transformação de lá já foi tanta que eu estou muito distante daquela imagem de que um dia eu fui. E isso para todos nós. Isso para todos nós. Talvez hoje você está caminhando, está lutando, persevere, persevere. Com o tempo as coisas vão se tornando mais fáceis. Com o tempo a sua alma ela já está mais influenciada pelo teu espírito que nasceu de novo, pela natureza de Cristo. Com o tempo aquelas coisas que eram tão difíceis se tornam mais fáceis de dominar. Com o tempo se torna um cristão mais parecido com Jesus, mais santo. Porque o chamado dele é esse, ser de santos, porque eu, o seu Senhor, sou santo. E nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com ele. Gente, isso é só assim, um super resumão acerca da teologia da salvação, mas eu acho que é muito importante a gente entender que nós estamos em um processo e que nós temos um agente que vai nos ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Então não desista, permaneça. Ele está aqui, ele está trabalhando em nós. Então, se esse vídeo te edificou, gente, curta, compartilhe, abençoe aqui a sua irmã. E eu espero mesmo que a gente continue crescendo juntos até o dia que a gente venha alcançar a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, gente.